Conversas Descomplicar. Doença inflamatória intestinal explicada ao doente, sem complicar. Episódio 2. Nutrição, com a doutora Raquel Oliveira. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Vamos falar hoje sobre nutrição e doença inflamatória intestinal, um tema que é extremamente importante na abordagem dos nossos doentes e no qual temos que contar com o nosso apoio muito chegado das nossas nutricionistas. Hoje estamos aqui com a doutora Raquel Oliveira, a coordenadora da Comissão de Nutrição do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal, um nome importantíssimo nesta área que vem do Hospital de Braga, onde presta apoio muito de perto com os doentes no internamento e na consulta, e é também profissional do Hospital Lusíadas Braga e Porto. Muito bem-vinda e obrigada. Muito obrigada, Maria José. Agradecer desde já o convite e as simpáticas palavras. E é, de facto, uma área que eu gosto muito e que dou muito apoio, de facto, esta área da doença inflamatória intestinal. Pronto, e como surgem muitas dúvidas sobre a nutrição nos doentes com doença inflamatória intestinal, vimos hoje aqui falar um pouco sobre isso e sobre que alimentos os doentes podem fazer, em que alturas é que os doentes devem evitar certos alimentos e explicar detalhadamente aquilo que é mais interessante e aquilo que pode ser mais usado a nível de probióticos, a nível de suplementos. Vamos detalhar com o tempo todas as vossas questões. Portanto, começando com aquilo que mais ouvimos em consulta, gostaríamos de saber quais os alimentos que mais podem agravar os sintomas de dor abdominal, de distensão, que às vezes são muitas dúvidas que surgem e que nós também não sabemos muito bem responder, e acho que a doutora Raquel é a pessoa adequada para nos ajudar neste tema. E antes de mais também dar os parabéns para essa iniciativa, porque acho que de facto são dúvidas que surgem em quase todos os doentes e muitas vezes os doentes não têm também o apoio devido à nutrição em muitos pontos do país, também há sítios que têm pouco apoio de nutricionista e portanto acho que é realmente muito interessante depois esta informação chegar a todos os doentes que possam ver. Muito bem, eu acho que acima de tudo, para começar, uma coisa que me preocupa sempre muito nesta área é que os doentes fazem muitas dietas autoimpostas, não é? Há muita coisa que se diz, porque o doente de Crohn não pode comer isto, não pode comer aquilo, e as pessoas muitas vezes acabam por ter medo de comer, porque têm medo dos sintomas, não é? Porque têm que ir trabalhar e têm uma diarreia, etc. E muitas vezes acabam por realmente fazer restrições desnecessárias. Isto é grave por vários motivos, para já, porque comer é um prazer e as pessoas não têm que estar a tirar aquelas coisas também que não são necessárias. Por outro lado, são doentes já muito suscetíveis à desnutrição, não é? Porque há várias fases da doença em que as pessoas têm perdas de peso acentuadas, não conseguem comer, têm limitações na absorção, etc. E, portanto, já há fase em que, de facto, há coisas que não se pode comer e se as pessoas aumentarem essas restrições a alimentos que não são necessários ou principalmente por tempo a mais do que aquilo que é necessário, realmente podem surgir situações muito mais agravadas ainda do que elas já podem ser. Indo um bocadinho à pergunta, eu costumo dizer, na doença inflamatória intestinal não há uma dieta igual para todos e a dieta pode não ser igual e normalmente não é igual a vida toda. Nas fases de agudização há algumas recomendações e há algumas especificações que temos de fazer em determinados doentes, em doentes que têm suboclusão, que têm estenoses. Em fases agudas habitualmente temos de fazer uma restrição da fibra insolúvel principalmente. Em fases de remissão, por outro lado, a fibra é até protetora e portanto devemos incentivar o doente a ingerir o aporte adequado de fibra. Mas tudo isto vai de acordo também com a tolerância individual, não é? Há doentes em remissão que toleram os alimentos todos e que, portanto, podem comer de tudo, nomeadamente até a lactose em alguns doentes, e há doentes mais sensíveis que, mesmo estando em remissão e não estando com evidência clínica de doença aguda, têm muitos sintomas, no fundo, sintomas mais funcionais do intestino e que aí é muito complicado porque são doentes com muitas queixas, que mexem muito também na qualidade de vida e aí temos que fazer uma coisa mais individualizada. Se calhar vamos falar um bocadinho mais para a frente, mas temos que ver muitas vezes com cada doente a tolerância, por exemplo, à lactose. Por exemplo, em fases agudas, a maior parte dos doentes tem que, de facto, tirar a lactose e depois, mais tarde, estando numa fase boa da doença, chamemos assim, podem habitualmente ingerir lactose desde que tolerem, mas depois em estas tais fases em que o doente está em remissão, mas que tem muitos sintomas, podemos ter que ponderar, ver a sensibilidade ao glúten, os alimentos, uma dieta mais pobre em FODMAPs pode também ser benéfica em alguns doentes, que são, no fundo, estratégias alimentares que não vão fazer diferença na inflamação, vão sim fazer diferença no sintoma e na qualidade de vida do doente, não é? E eu acho que é muito importante as pessoas, os doentes principalmente, perceberem que há intervenções alimentares que se fazem em alguns doentes
para aqueles sintomas, mas não quer dizer que todo doente de Crohn não pode comer aquele tipo de alimentos, que isso a maior parte das vezes não é verdade. Portanto, se tivesse que detalhar quais os alimentos a evitar numa crise, ou seja, quando existe a agudização da doença. Exatamente. Portanto, falaste da fibra, falaste da lactose, mas que... Alimentos especificamente. Exatamente. O que é que eu digo sempre? Pronto, imagina, um doente está com diarreia, está numa fase não controlada, com sintomas de diarreia, etc. Legumes verdes, casca da fruta, normalmente até as frutas mais ácidas, a lactose, o feijão e o grão, os produtos integrais, por exemplo, o integral pão de mistura, que são alimentos muito saudáveis, nestes doentes, nesta fase, são desaconselhados, ok? E, portanto, habitualmente pão branco, massa, arroz não integral, os legumes mais claros, normalmente damos uma lista aos doentes daqueles legumes mais permitidos para poderem fazer, por exemplo, uma sopa na mesma, em que podem comer a cenoura, a abóbora, tudo o que seja no fundo de legumes brancos, laranjas, e estar sempre atento um bocadinho à tolerância individual, ok? Mas esta dieta mais pobre em resíduos, mais pobre em fibra, é a dieta que é adequada a uma fase de agudização em que há diarreia, suboclusão, estenoses, esse tipo de fístulas, etc. Que depois pode ser até necessária outra intervenção alimentar diferente, né? outros suportes nutricionais. O que é muito importante é o doente perceber que durante esta fase tem que realmente excluir estes alimentos, e muitas vezes isto prolonga-se por meses até, mas quando está bem deve reintroduzir os alimentos, e a reintrodução também tem que ser feita com algum cuidado e alguma orientação, porque se a pessoa introduz tudo ao mesmo tempo, depois também já não sabe se foi uma coisa que lhe fez mal, se foi a outra, não é? E por isso eu costumo dizer, introduzir um alimento novo a cada 4, 5 dias é uma boa opção, porque assim consegue perceber, imagina, eu como brócolos, fico com diarreia, se calhar vou evitar os brócolos, mas se comer espinafre e não tiver diarreia, posso comer, por exemplo. Isto em fases em que não temos diarreia, ok? Mas em fase aguda, de facto, estes alimentos com mais fibra são desaconselhados e devem ser evitados nessa fase. E poderá haver uma tolerância a pequenas doses e não a doses maiores? Exatamente. Ou é mesmo para evitar completamente? Em fases agudas, em fases de diarreia, nós pedimos para tirar totalmente. Na maior parte dos casos, quando há realmente queixas acentuadas de diarreia. E, portanto, o ideal é tirar os legumes verdes, a casca da fruta, as leguminosas, os produtos integrais, essas coisas. E depois vai-se sim reintroduzindo, e a reintrodução vai de acordo com a tolerância. Portanto, pode haver alimentos que o doente de facto tolera um bocadinho, mas não tolera em grandes quantidades, e outros alimentos em que ele já pode comer mais à vontade. Outra coisa também que eu gosto sempre de chamar a atenção é a questão dos lácteos, não é? Há muita ideia que quem tem doença intestinal não pode beber leite e não pode comer laticínios, etc. E isso é um mito, não é verdade, não é? E muitas vezes leva até a carências nutricionais importantes, nomeadamente no cálcio. São alimentos, por exemplo, muitas vezes a pessoa é diagnosticada e pensa, a partir de agora vou fazer as bebidas vegetais, e as bebidas vegetais são muito menos interessantes do que os lácteos, não é? Pela questão do cálcio, a proteína é de alto valor biológico, etc. E por isso, um doente que não tolera de facto o leite ou a lactose, há doentes que não toleram qualquer produto lácteo, mesmo sem lactose, então esses têm que tirar e temos que arranjar outras alternativas. Mas um doente que queira tirar só porque sim, normalmente eu tento desaconselhar, porque acho que pode levar a carências nutricionais importantes e que é desnecessário. E em fase de remissão? Uma das coisas que nos perguntam muitas vezes é se existe algum alimento que uma pessoa com doença inflamatória não pode comer. Há assim alguma coisa proibida? Ou... Exatamente, eu diria que não. Ok, muito bem. A palavra de ordem é isso, não há alimentos proibidos na doença inflamatória intestinal. Em fase de remissão, é muito importante reintroduzirmos os alimentos que o doente eventualmente excluiu numa fase aguda, aquela tal reintrodução, um alimento novo a cada 4 dias, alimentos que o doente tenha mais receio, pode deixar um bocadinho mais para o fim, ou até, por exemplo, há doentes que preferem nunca mais reintroduzir lactose, também não é grave, faz produtos lácteos sem lactose, está tudo bem. Mas é muito importante o doente perceber que tem que fazer uma dieta, uma alimentação, no fundo, mais diversificada. Nesse caso, a fibra é protetora e, portanto, aí devemos incentivar o consumo de fibra dentro das doses aconselhadas, e a dieta mediterrânica, que é a nossa dieta tradicional, digamos, é uma dieta que parece ter algum efeito protetor para a doença inflamatória intestinal em fase de remissão. Portanto, o azeite, até os frutos gordos, o peixe, os legumes, essas coisas são muito importantes também, ok? E diria que não há alimentos proibidos, até porque temos doentes com doença inflamatória intestinal em remissão que comem tudo e que estão super bem, que não há grande problema. Só para fazer aqui uma ressalva, não há proibidos, mas há aqueles desaconselhados, que é os processados, portanto, tudo que é alimentos processados, alimentos ultraprocessados, sabemos que são mais inflamatórios, alimentos muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura, as carnes vermelhas, são sempre coisas que eventualmente são mais inflamatórias e, portanto, são desaconselhadas. Eu costumo dizer aos doentes, pode comer de tudo, mas dentro de uma alimentação saudável, como todos nós devemos ter, não é? Não pode ser fast foods, com frequência, etc. Portanto, esse tipo de cuidados todos os doentes devem ter, e um doente com doença inflamatória intestinal ainda mais.
E falando assim de forma mais leiga, quando falamos em alimentos processados, ultraprocessados, estamos a falar exatamente do quê? Ok, aqueles alimentos embalados, tudo que são alimentos embalados com muitos ingredientes, com lá pelo meio, com muitos aditivos, são realmente alimentos mais processados, que são mais, digamos que são mais alterados em termos da indústria, ok? Habitualmente são alimentos com bom sabor, com tudo o que sabe muito doce, muito apurado, etc. Em princípio é mais processado e falamos muito daquelas comidas, por exemplo, já prontas a fazer, portanto, que compramos congeladas e só pôr no micro-ondas, por exemplo, aquelas comidas no fundo pré-feitas, bolachas, esse tipo de produtos embalados muito açucarados e com muita gordura, habitualmente. Eu costumo dizer tudo o que seja para não descascar é sempre melhor, não é? Tudo que seja um alimento natural é sempre muito mais saudável para todos nós. E, por outro lado, a lista de ingredientes está por ordem de quantidades e quanto mais ingredientes tiver um alimento, pior em princípio é o alimento, porque tem mais aditivos. E também, imaginem, se o alimento tem em primeiro lugar o açúcar ou a gordura, quer dizer que é só açúcar ou só gordura e, portanto, também será um alimento mais desaconselhado para qualquer pessoa, não só na doença inflamatória intestinal. Ok, tentando assim dar assim um aspecto mais prático para os nossos doentes saberem o que é que vão buscar no supermercado e como Exatamente. é que podem de forma prática agilizar o seu dia a dia. E relativamente à fibra, falou na fibra solúvel e na fibra insolúvel. Há alguns alimentos que sejam preferidos, mesmo em fase de remissão, para não ter sintomas, para não agravar sintomas de distensão abdominal ou dor? Ora bem, sim, o que acontece é isso, são fases diferentes e que nós devemos abordar de forma diferente. Nós temos muitos doentes com doença inflamatória intestinal que estão em remissão, mas que mantêm-se muito sintomáticos e, portanto, em termos clínicos está tudo bem, os valores estão bem, não há evidência da doença ativa, mas continuam com dor, com diarreia, com distensão. E aí há uma espécie de mistura com sintomas de intestino irritável. E, portanto, muitas vezes fazemos neste doente uma abordagem como fazemos no intestino irritável, no síndrome de intestino irritável. E, portanto, aí temos que ter, muitas vezes, uma dieta pobre em FODMAPs, portanto, são determinados açúcares dos alimentos que nós sabemos que provocam muitas vezes estes sintomas de distensão, de dor, em que falamos de alimentos do glúten, da lactose, a cebola, o alho, a maçã e a pera, que são alimentos imensos do nosso dia-a-dia, saudáveis, mas que muitas vezes provocam estes sintomas de distensão abdominal, de dor, e é o que eu digo, não são alimentos que a pessoa deva retirar só porque sim, só porque me ouviu agora a falar, mas que realmente quando estamos na consulta e temos pessoas que estão bem em termos de atividade da doença, nós temos que abordar muitas vezes esses alimentos também para perceber se há alguma interferência nesse consumo. Muitas vezes como é que se faz? Fazemos uma dieta, no fundo excluímos alguns alimentos, ou podemos fazer a totalidade da dieta pobre em FODMAPs ou parcial. Eu muitas vezes faço só parcial porque é uma coisa, há determinados alimentos que são mais frequentemente aqueles que provocam estes sintomas e, portanto, pedimos para excluir umas 4 a 6 semanas e depois reintroduzir um a cada 4, 5 dias para no futuro só retirar aqueles que não tolera. E muitas vezes o que acontece é conseguimos, por exemplo, há pessoas que não são celíacas, mas têm uma sensibilidade não celíaca ao glúten e que até melhoram muito das queixas de diarreia, de distensão, por exemplo, com a redução da ingestão de glúten. E às vezes o que acontece é a pessoa durante meses depois até evita parcialmente o glúten ou na totalidade, mas depois estando bem numa fase muito mais estável, sem sintomas, até se comer de vez em quando, se calhar nem vai ter sintoma nenhum. Portanto, temos que educar um bocadinho no sentido de que não é proibido para a vida toda, não é só porque o amigo que não come glúten ficou melhor, não quer dizer que ele vai ficar. Nós temos que ir atrás realmente dos alimentos. Depois, há alimentos, por exemplo, aqueles alimentos muito verdes, tipo grelos, esse tipo de coisas. As pessoas com sensibilidade intestinal são alimentos que muitas vezes não toleram, até quem não tem doença intestinal muitas vezes também não se sente tão bem com esses alimentos mais fibrosos. Mas aí eu diria que é um equilíbrio e cada pessoa também tentar um bocadinho perceber-se a si própria do que é que pode e o que é que não pode comer, mas no fundo a orientação da parte da nutrição, eu acho, sem querer puxar aqui a brasa à minha sardinha, mas acho que é muito importante nestes doentes porque de facto há muita desinformação, há muita informação errada e mesmo este tipo de dietas que nós fazemos alguma exclusão durante algum tempo também têm que ser bem feitas, porque se não forem feitas corretamente ou não dão o efeito pretendido e portanto levam também a uma desilusão da pessoa que passou por aquilo tudo e não notou nada, até porque muitas vezes se não excluírem os alimentos aquele tempo que é necessário, imagina, pelo meio teve uma festa e comeu isto ou aquilo, já estragou ali o que nós estávamos a fazer, portanto tem que ser uma coisa feita com rigor e a reintrodução, também é muito importante ter a orientação, até para não haver depois também carências nutricionais, porque a pessoa exclui muitos alimentos e não compensa depois com outros, porque habitualmente nós damos uma lista de exclusão, mas damos também uma lista de alimentos permitidos para a pessoa saber depois o que é que pode e o que é que não pode comer.
Portanto, não excluir apenas, mas mais optarmos... Substituir, no fundo. E aconselhar procurar sempre o aconselhamento certo, não é? Eu acho que é muito importante e, acima de tudo, porque determinados sintomas levam-nos logo a pensar que são determinados alimentos que provocam aquilo e a pessoa habitualmente não sabe, não é? Ou o vizinho que também tem... pode ser uma coisa completamente diferente e por isso eu acho que uma orientação personalizada acima de tudo é muito importante e o que eu digo muito na consulta e digo muito isso aos meus doentes é a pessoa, isto é muito individualizado mesmo, não é? Cada pessoa vai ter que perceber depois um bocadinho com a nossa ajuda o que é que vai poder comer, o que é que não vai e acima de tudo, em remissão, estando bem à partida vai poder comer tudo de uma forma saudável também. Então, e o papel, assim, na doença inflamatória mais geral, qual o papel que consideras que a dieta pobre em FODMAPs ou sem glúten tem? É particularmente para um subgrupo de doentes? Exatamente. É assim, eu diria que a dieta, eu costumo dizer, a dieta pobre em FODMAPs não é muito chamada para a doença inflamatória intestinal. É chamada nestes doentes em que eles continuam a ter sintomas mesmo sem grande atividade da doença, não é? Porque assim, um doente que chega, está com a doença ativa, tem umas diarreias brutais, não é uma dieta pobre em FODMAPs que nós vamos fazer. Exatamente, é uma dieta pobre em resíduos, não tem nada a ver, ok? Portanto, a dieta pobre em FODMAPs, excluir o glúten, são coisas que não são para a doença inflamatória intestinal, mas muitas vezes estes doentes têm sintomas mais funcionais, ou até eu diria que eles têm ali uma mistura com algum intestino irritável, não é? Têm as duas coisas. Exatamente, pronto, e é isso. E eu tento muito que eles percebam bem, estamos a fazer uma coisa é para uma coisa e a outra é para outra, chamemos-lhe assim, ok? Não recomendo, então, que um doente com doença inflamatória, por ter sintomas, por iniciativa própria, comece a excluir alimentos de tudo, não é? Não, de todo, não. Acho que, é assim, se tiver diarreia, tem que excluir alimentos mais ricos em fibra insolúvel principalmente, mas lá está, a ter alguma orientação, nem que seja uma folhinha, nós às vezes não conseguimos chegar a todos os doentes, mas há umas folhinhas que nós temos de recomendações na diarreia, se a pessoa pelo menos tiver essa informação que venha de uma fonte segura, não é? Porque depois também vão à internet, a informação é muito errada, não é? E, portanto, tudo isso tem que ser bem orientado e acho que é mesmo importante. E depois outra questão também muito importante, um papel que se calhar não sei se vamos chegar lá, se calhar sim, mas muitíssimo importante é a nutrição, é as perdas de peso não intencionais, não é? Miúdos muitas vezes jovens, de 20 e poucos anos, que perdem 10, 15 quilos em 2 semanas, não é? Portanto, mesmo que seja uma pessoa com obesidade, que perdeu 15 quilos de forma não intencional, de forma rápida, tem risco de desnutrição, não é? E, portanto, já estamos a entrar também noutro campo, mas a correção das perdas de peso, a recuperação do estado nutricional é fundamental também para o prognóstico depois da doença para a frente. Seja um doente, se for um doente que vai ser operado ainda mais, não é? Porque o estado nutricional depois vai influenciar muito a sua resposta, não é? Depois à cirurgia, à recuperação, mas mesmo um doente que não tenha que fazer cirurgia é muito importante depois também conseguimos que ele recupere o estado nutricional da melhor forma, muitas vezes com suplementos também e essas intervenções. Por outro lado, também temos, já agora, também a questão da obesidade, que cada vez nos começa a preocupar mais, não sei se também íamos falar, mas agora os doentes, como há tratamentos em que os doentes estão muito bem durante muito tempo, antigamente não havia quase doentes crónicos com obesidade e agora começamos a ter cada vez mais doentes com excesso de peso e obesidade que também nos preocupam, não é? Porque depois também não ajuda, também acaba por ser inflamatório e acaba por ser pior também para o prognóstico da doença. Tem muitos doentes com obesidade? Começamos a ter bastante e começo até a receber na consulta doentes que vêm direcionados da gastroenterologia, eu recebo os doentes todos, não é? Direcionados da gastroenterologia, mas em que motivo acaba por ser, ele está bem da doença de Crohn, mas está com obesidade. Começamos a ter bastante, começamos a ter muito o reverso da medalha também. E temos de ter cuidado porque não interessa nada só, também. Não interessa porque depois assim, vai ter tudo o que é mau da obesidade, nomeadamente depois na doença intestinal também, que acaba por ser também pior. Portanto, é uma preocupação que começa a surgir e que temos também cada vez mais. A doutora Raquel já nos falou aqui de um ponto muito importante, que é a gestão da falta de apetite, a gestão da perda de peso e a gestão também de outros sintomas, que não podes perder num próximo episódio. Conversas Descomplicar. Doença inflamatória intestinal explicada ao doente sem complicar. Fique atento.